Muito bem, Jéssica Busnello, a primeira a entrar, bem-vinda. O nosso convidado, David Zuschen, já está online também. Daqui um pouquinho, David, eu autorizo a sua entrada. Legal. Eu vou aguardar a plataforma avisar que nós estamos ao vivo e em seguida, David, já autorizo aí a sua entrada. Enquanto isso, vamos aproveitar a música. Que hoje o papo estará incrível. Nosso convidado, mais do que especial, David Zuschen. Ele é assessor de investimentos e tem uma história incrível, uma história de superação e muita coisa bacana vai rolar na história de hoje com o nosso convidado, David Zuschen. Muito bem, muito bem. Aproveita a música. Enquanto isso, nós vamos aguardar. Muito bem. Muito bem, pessoal. Em poucos segundos, iremos começar a conversa de hoje. Nosso convidado especial já está aguardando. Muito bem. Vamos lá então, vamos começar a conversa para não demorar muito. Volto ao Davis. Muito bem. E aí, grande Edivaldo? Chegamos, né, Davis? Chegamos. Quanto tempo? Mais velhos agora, né? Mais velhos. Quanto tempo, Davis, que nós nos conhecemos? Foi em 2016? 2014? Eu acho que foi em 2014. Foi em 2014. Nós fizemos o Master Coach junto nos Estados Unidos, né? Exatamente, Master Coach Estados Unidos. Foi 2014, isso aí. Eu nem lembrava do ano, mas foi. Foi 2014 ou foi 2015, não tenho certeza. Uns 7 anos, aproximadamente esse. Mas muito legal, e eu venho acompanhando aí o teu trabalho, a gente conversou, né, algumas vezes. Isso. E a tua história é uma história incrível. Já de antemão eu gostaria de te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu sei da dificuldade da tua agenda também. Você fez um malabarismo aqui essa semana para conseguir estar comigo. Mas eu acredito que vai fazer a diferença na vida de todos que estão nos acompanhando, Davis, porque a tua história é incrível, uma história de superação. E hoje você faz um trabalho que no Brasil nós precisamos de pessoas que façam esse trabalho, porque aqui no Brasil nós não temos essa cultura de aprender investimentos desde cedo, e você tem uma história legal nesse aspecto, e eu sei da tua intenção de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu estou muito feliz por você ter aceito o convite de estar aqui. Eu que te agradeço aí a lembrança aí de me convidar, e para mim uma honra aí estar com o teu público aí. Que legal, Davis. Muito obrigado mesmo. E aqui, Davis, qual é a ideia da live, como cheguei lá? Então, eu convido pessoas que têm grande sucesso na vida e pessoas reais, pessoas que tiveram muitas dificuldades também, que venceram essas dificuldades, que se organizaram, que planejaram, que criaram uma vida extraordinária, que criaram uma vida boa para ser vivida, uma vida de sucesso, independente de todas as provações, independente de todas as dificuldades. Então, é uma conversa onde você vai contar a sua história. E aí a gente vai conversando, e nós temos 1 hora aqui para conversar. Então,
não se preocupe, o que você quiser falar, você pode falar. Se eu quiser conduzir para algum lado, aqui eu vou conduzir. Aqui não tem problema, tá? É uma conversa bem informal mesmo, e nós vamos trocando ideias, vamos contando histórias aqui. E se precisar, eu vou intervir e vou colocar alguns pontos. A ideia é uma conversa mesmo. Também não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos para nós auxiliar todas as pessoas que estão vendo aqui ao vivo a live e também todas as pessoas que estão vendo depois de gravada, né? Que ela vai ficar disponível 15 dias na plataforma do YouTube para quem não teve a oportunidade de ver aqui, que possa acompanhar também. Então, Davis, para começar, eu gostaria de te perguntar como foi a sua infância, onde você nasceu, você tem o teu sobrenome, é um sobrenome que não é comum, qual é a origem aí do seu nome, onde você nasceu, como foi a infância, teve dificuldades, que você contasse um pouco da sua história lá da sua infância para nós. Beleza. Bem, até pegando um gancho agora que você está falando sobre a Bíblia, né? Dando de manhã teu café, né? Da manhã falando sobre coisas da Bíblia, né? A minha história, eu sou judeu, então eu estou na parte do Velho Testamento. Então, meus pais foram refugiados do nazismo, né? Vieram para cá pequenos, minha mãe veio com 1 ano, meu pai veio com 7, 8 anos, por aí, né? Vieram sem nada, como todos os judeus, né? Que todo mundo que conseguia escapar, eles vieram assim, um pouquinho antes do Hitler assumir mesmo, efetivamente, aquela perseguição aos judeus. E aí, quem conseguia vir não podia trazer nada, né? Então, eles chegaram aqui, cada um com a sua família, se conheceram aqui no Meier, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e se casaram, né? E aí, minha infância começou eu morando no subúrbio do Rio. Eu morava num lugar bem longe, eu falo até onde o vento faz a curva. Morava bem longe, longe. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, bem longe, subúrbio, perto assim. Eu morava em Rocha Miranda, se chama o lugar. Perto de Madureiro, onde é as escolas de samba. Eu sempre falava assim, a referência Portela, Império Serrano, era do lado desse bairro de Madureira, onde eu morava. Então, bem longe de tudo, da Zona Sul, do centro do Rio, longe de tudo, né? E eles eram comerciantes. Então, eu vim de uma classe média pobre, né? Tá. Eu nunca passei fome, mas eles, basicamente, a minha infância foi naquele período da hiperinflação. Tá? Não sei se teu público viveu isso, né? Mas hoje a gente fala, né? Pô, a inflação está 10%. Eu vivi com inflação a 80% ao mês. 80% ao mês. É isso aí. Ao mês. Então, era uma dificuldade tremenda. Então, eles não tinham muita noção de formação assim, de patrimônio, dinheiro. O que eles ganhavam, basicamente, era para pagar as contas, nós ter uma alimentação e o estudo, que eles valorizavam. Eles não tinham férias, eu também não tinha, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã também mais velha, nós não tínhamos férias, nós morávamos com a minha avó materna, só fomos ter um pouco de férias quando minha avó foi morar em Copacabana, aqui no Rio, ela tinha um apartamento, mais ou menos na adolescência, a gente passava as férias lá, mas isso com 13, 14 anos. Então a gente vivia, eu vivia uma realidade bem difícil, né? Eu via a dificuldade deles, né, de trabalhar, eles compartilhavam, meu pai e minha mãe, a dificuldade, né? Um exemplo que eu cito é, por exemplo, meu pai abria a loja aos domingos, manhã, e no Natal também, que a gente estava de férias, mas nos domingos ele abria de manhã e cada domingo
ia eu, no outro domingo ia minha irmã, né? Eu ia pé da vida, né? Mas tinha que ir. Mas isso, indiretamente, foi me moldando para ver que a vida, não, infelizmente, não era aquele conto de fadas que né, a gente pensava. Então, a gente começava a ajudar eles quando a gente estava de férias, aos domingos, e íamos caminhando. O que eu estudei em escola, agora eu não sei mais, ensino médio, mudou tudo, né? Uhum. Eu fiz o primário e o ginásio em colégio público, que na época ainda tinha uma certa condição boa de estudo, né? Hoje em dia já está um pouquinho pior, né? E Uhum. aí eles só foram pagar quando a gente foi para o segundo grau. Uhum. E aí começou as coisas a destrambelharem um pouquinho nas nossas vidas, né? Com 18 anos, quando eu passei para a faculdade, o meu pai faleceu. Ele teve diabético, controlava, ele fez uma necrose de um dedo do pé. Ele fez uma necrose Sim. do dedo do pé, ele fez uma Uhum. ferida, o diabético não sente muito, ele perde muita sensibilidade. Perde sensibilidade. É uma das consequências da diabetes. Ele machucou, ele não notou, o negócio foi evoluindo, ele fez uma necrose do dedo do pé, operou no hospital público, a gente não tinha plano de saúde também na época, e no pós-operatório ele fez uma embolia pulmonar. Caramba! E aí ele faleceu. E aí ele faleceu, aí minha mãe entrou em depressão, teve que tomar antidepressivo, ela vendeu a loja, né? Eu entrei para a faculdade e a minha irmã já estava, minha irmã é 2 anos mais velha do que eu, já estava numa faculdade, ela estudou na Universidade Federal Fluminense. E Uhum. aí a gente foi vivendo naquela dificuldade da maior, né? Com a minha mãe, minha avó ajudando a pagar os livros, né? Que na medicina, naquela época, os livros eram cotados em dólar. É. O dólar, cada dia, Era um mudava de valor. preço. É. A E aí, inflação quando eu ia altíssima. comprar, exatamente, quando eu ia comprar o livro, o livreiro falava, não, o dólar está hoje, ele convertia com o dólar de hoje, com a moeda vigente. Aham. Então, a dificuldade foi aumentando. Mas a gente foi levando, foi levando, foi levando. E aí eu me formei, né? Fui fazer especialização, eu tenho especialização em anestesia. Uhum. No meu primeiro ano, eu saio de casa, me despeço da minha mãe, vou para o Antônio Pedro, em Niterói, onde eu vou fazer a residência médica em anestesia. Volto para casa, bato na porta, minha mãe não atende. Da casa onde a gente morava no subúrbio. Aí eu falo, pô, deve ter acontecido alguma coisa, ela está dormindo, alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Aí dei a volta da porta onde eu entrava, fui na varanda, quando eu vi, a minha mãe tinha caído no chão, estava caída no chão. Não sei como eu arrumei força que eu consegui arrombar a porta. E quando eu fui examinar minha mãe, eu vi que a minha mãe tinha feito um derrame. Caramba, isso você tinha 20 e Três poucos anos, anos. 30. 23. Ah, 23. 23 23, anos. 23. Levamos para o hospital, ela tinha feito um AVC que a gente chama hemorrágico, Uhum. sangrou pelo cérebro, e os médicos me disseram, Davis, é inoperável, infelizmente, não tem como fazer nada para sua mãe, só dar suporte. Minha mãe durou, desde do ocorrido, 24 horas. Caramba. No dia seguinte, ela faleceu. Então, o seu pai faleceu 5 anos antes, você com 18 e ela Exatamente. quando você tinha 23 anos. 5 anos de diferença, você perdeu o pai e perdeu a mãe. Perdi a mãe. Caramba, deve É, ser uma barra, né? a gente ficou. Eu acho que o que sustentou a gente foi a minha avó materna,
né? Que a gente depois acabou saindo de Rocha Miranda, indo morar com ela em Copacabana, depois a gente foi morar em Laranjeiras, que é outro bairro aqui. Então, ela que foi a que praticamente nos criou, porque eles passavam os dois na loja o dia inteiro, foi a que deu a sustentação assim psicológica, tanto para mim como para minha irmã, de superar isso, né? Eu acho que sem a minha avó, eu acho que a gente tinha ficado muito mais complicado, né? Porque praticamente a gente ficou sem chão. A Meu palavra Deus, é imagina. essa. É, É uma pá. é uma barra. Você não tem o pai, não tem a mãe. Então, é, essa foi a primeira parte da minha vida, né? Foi uma parte feliz, né? Eu não posso dizer, mesmo com as dificuldades, a gente era uma família feliz e praticamente com 23 anos a minha avó já faleceu há uns 15 anos, mas praticamente a minha família, porque a gente não convivia muito com o restante da família, porque a gente morava muito longe. A Uhum. gente esporadicamente via os irmãos do meu pai, a parte da minha mãe quase não veio para o Brasil, foi para outros lugares, Estados Unidos, Uruguai, essas coisas. Então, a gente praticamente ficou com 20, eu com 23, a minha irmã com 25, a família acabou. Era vocês dois. Era eu e ela. E a avó? E a avó E durou agora? quanto tempo ainda? A minha avó durou mais uns, eu acho que mais uns 15 anos. 15 anos. Minha avó durou. Entendeu? Então, essa foi a primeira parte que foi complicada da minha vida. E aí, quando você perdeu a mãe, Davis, você já era formado em medicina ou você Já, estava se formando? já era formada, a minha irmã já era formada em medicina. Eu estava no primeiro ano da especialização em anestesia, Ah, quando você minha já mãe estava fazendo faleceu. especialização em anestesia. E já trabalhava como médico, eu comecei trabalhando em CTI, né? Ah, ok. E aí a gente teve que começar a correr atrás. Tanto Não, eu não como a minha deixar a irmã. peteca cair, como a gente fala aqui, Exatamente, né? porque eles não deixaram nada para gente. Eles deixaram, a única ferramenta que eles deixaram foi a educação, Uhum. assim, Que, né? como você falou, seus pais eram muito conscientes da importância do poder da educação desde crianças, né? Sempre E tinha essa consciência, que também isso, Davis, eu imagino que deu muita sustentação para vocês nesse momento aí que vocês perderam os pais, né? com certeza, eles deram a criação da minha avó também. Ela deu uma criação assim, parecia que ela estava antevendo o que ia acontecer. Ela deu assim uma educação assim, como eu vou dizer, assim que a gente ficou assim meio que preparado. Ela falava das coisas, negócio de drogas na escola, que tipo, evitar. A gente tinha um senso de responsabilidade muito grande que a minha avó Grande. investiu na gente. Teve Entendeu? sabedoria Uma para preparar bem vocês. independência. Ela confiava muito na gente. Entendeu? Legal. Se a gente atrasasse, a gente ligava para ela, vó, a gente vai atrasar hoje. Então, isso também foi uma coisa que parece que ela, na criação dela comigo e com a minha irmã, parece que ela anteveu que tudo isso ia acontecer. Esse senso de independência foi também muito importante para mim e para minha irmã. Bah, que bom, Davis, que legal. E aí você então entrou para a área de anestesia, você fez a especialização em anestesia e você começou a trabalhar como médico anestesista. Isso, é. Mas para mim entrar também foi outra dificuldade. Eu já até conversei uma vez com você, também foi uma outra dificuldade, né? Porque todo mundo sabe que medicina é uma das carreiras mais concorridas no vestibular, né? É. Então, até hoje,
não sei agora com o negócio de Enem, não sei, mas na nossa época era todo mundo junto, era aqui do Rio, era Gran Rio, era muito concorrido. Da primeira vez que eu tentei, eu não passei. Ah, ok. Isso foi uma frustração tanto para eles como para mim. Como para mim. E aí surgiram meus primeiros insights que eu levo desde lá dos 18 anos, 17 até hoje, que é meta, disciplina e planejamento. Legal. Eu lembro, sabe, eu lembro que nós fizemos aquele curso no backstage da Disney e quando nós terminamos o curso às 4 da tarde, nós ficamos dentro ali do parque do Animal Kingdom, né? Uhum. E aí sentamos numa mesa e você me contou essa história. Sabe que o convite para te fazer veio dessa história, veio desse momento aí que eu achei incrível essa tua organização e essa seriedade em levar muito, de maneira muito rigorosa aí as suas metas e os seus objetivos. E isso, pelo que eu estou entendendo agora, vem da educação, né? Veio lá da sua mãe e do seu pai, mas muito forte aí a interferência da sua avó, né? Com certeza, né? Então, quando eu tracei isso, meta, disciplina e planejamento, eu passei para a UERJ. Ah, legal. E aí, e aí quando você fala de meta, disciplina e planejamento, o que na prática você fez para passar nessa Não, universidade que é tão concorrida, né? E que na época eu imagino que a concorrência é, era muito maior porque tinha um número menor de universidades, né? isso, a relação candidato-vaga para uma pública era, sei lá, 20 para 1, 10 para 1, né? Eu comecei a ter insights assim, falar assim, uma coisa que eu aprendi e eu levo até hoje, que quando a gente falha em alguma coisa, quando a gente, sei lá, faliu uma empresa, ou a gente não alcançou alguma coisa, ou eu, na época, no meu caso, eu não passei no vestibular, nós, brasileiros, temos uma mania muito grande de terceirizar a culpa. Sim. Então, eu aprendi, eu não passei por causa que eu não estudei direito. Você teve essa consciência Exatamente, que nós gostamos de ter. Não, eu não passei porque a prova estava difícil, mas a prova estava difícil para mim e para os outros. para todo mundo, era a mesma prova. Exatamente. Eu não passei porque a relação candidato-vaga era muito alta, mas era para mim e para os outros. Então, eu tive. O primeiro foi isso. E na vida, nós brasileiros gostamos muito de terceirizar a culpa. A gente Verdade. A julga que responsabilidade nunca é minha, né? Sempre de exato. alguém ou de alguma coisa. Mas aí a gente ouve cada coisa, né? Ou é do prefeito, depois passa a ser do governador, passa a ser do presidente, passa a Isso, ser da empresa, do patrão, dos colegas, mas as pessoas têm essa dificuldade de assumir as responsabilidades. isso. Então, eu vi que a culpa era minha, então que o inimigo que eu criei na minha cabeça de eu não passar não estava lá fora, estava dentro de mim. Estava dentro, legal. Eu tinha que controlar esse inimigo que estava dentro de mim. Então eu tracei uma meta. A minha meta era passar para a universidade pública. Eu tinha que ter uma disciplina de estudo. E para ter uma disciplina de estudo, eu tinha que ter um planejamento. Legal. Então, aqui nós temos a clareza do objetivo, né? Você está falando do objetivo claro que você iria passar no vestibular e na universidade pública, né? Certo. E você provavelmente aí tinha uma meta, você tinha uma data que você estabeleceu, como foi? A data foi aquele ano seguinte, porque eu não passei num ano. O vestibular normalmente é feito assim, era feito em janeiro. Então, eu só poderia tentar de novo em janeiro do ano seguinte. Isso, Então, a minha meta era janeiro do ano seguinte. tá. Então, essa era o prazo.
eu tinha que ter um planejamento de estudo e eu tinha que ter disciplina. Eu fazia um cursinho pré-vestibular, disciplina. Eu praticamente não vivia aquele ano. Aham. E alcancei meu objetivo, né? Então, quando as pessoas falam, eu não vou conseguir passar para medicina, não sei o quê. Hoje, até às vezes, eu encontro pessoas que falam, vai. Se você fizer as coisas direitinho, a tua vaga está lá. Então, aqui o que que eu percebo, Davis? Essa é a segunda vez que nós falamos. Aquela vez lá foi a nossa primeira conversa, porque nós éramos colegas de curso, mas quando que eu sentei lá contigo, foi depois de uns dias, quase no final da nossa formação, eu ouvi essa história. E aí, o que que ficou forte para mim lá naquela conversa e hoje você repetindo aqui? Primeiro, objetivo claro e definido. Segundo, aqui a meta, até tal dia ou no próximo vestibular eu vou passar. É essa a minha meta e eu vou trabalhar para isso. Terceiro, planejamento desse estudo. E o quarto, a disciplina para estudar. Porque você fez um comentário recentemente, não sei se eu ouvi mal, você disse que eu tive a impressão que você disse eu não vivi aquele ano. Eu não vivi Foi aquele isso? ano. Eu não vivi aquele ano. Quer dizer, porque eu Você passei... você focou no seu planejamento, no seu objetivo, no seu planejamento e trabalhou com a tua disciplina. Como foi? Como foi esse ano, Davis? Foi um ano que eu não fiz nada, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Eu fiquei. O meu curso era. Meu cursinho pré-vestibular era toda tarde e sábado de manhã. E aí eu tinha que estudar. Eu estudava durante a semana de manhã e no final de semana. Direto, um ano inteiro. Direto, então era estudo direto. Direto, direto, direto. Para cumprir isso daí era direto. Davis, aqui que bom, né? Pensando, eu imaginando a tua história, né? Não vivendo o que você viveu, mas imaginando aqui a tua história. Que bom também que você tinha um suporte familiar que te permitia isso, né? De você poder estudar o dia todo, né? E que hoje também talvez muito. Hoje o nosso público que assiste aqui é um público aí de 25 a 40 anos, que é o nosso maior público aqui que acompanha, mas são pessoas que talvez não estejam com o objetivo aqui de prestar um vestibular, de fazer um estudo específico, mas são pessoas talvez que estão passando também por dificuldades, estão querendo fazer mudanças significativas na sua vida, querem transformar aí os seus resultados, talvez com dificuldades que vem acumulando de anos e anos, e aí você está trazendo a tua experiência lá do vestibular para concorrer a uma vaga de medicina que era disputadíssimo na época, né? Para uma universidade pública, mais disputado ainda, e você colocando aí a tua estratégia aqui, né? O teu passo a passo, que é o objetivo definido, a questão da meta clara, a questão do planejamento e a questão da disciplina. O que que isso te ajudou na tua vida, para os teus negócios e o que poderia ajudar essas pessoas que estão aqui com esse objetivo de mudar, de ter maiores resultados, que talvez estejam passando por dificuldades profundas, mas que tem uma dificuldade maior que é o tempo, né? Que não tem uma disponibilidade tão grande de tempo, que estão trabalhando talvez em um emprego ou no negócio, precisam fazer essa migração para outro negócio ou criar uma nova estrutura. Qual é o teu conselho aqui com base nessa experiência sua de estudar, passar no vestibular e fazer a faculdade nessa área concorrida? Eu acho que é não desistir, tá? Eu acho que se a gente tem sonhos, né, a gente não tem que desistir deles, né? A gente tem que pensar grande. É como aquele dono da Ambev fala, né? O tempo que o Jorge Paulo Lemann, Isso. né?
O tempo que tu leva pensando pequeno, você pensa grande. Você vai pensar grande. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu tinha que pensar grande para passar para a faculdade de medicina. Depois disso, eu comecei a trabalhar em CTI, né? Eu tinha que ganhar dinheiro para sobreviver, né? Depois, na anestesia, eu também tive que começar a fazer anestesia. Eu sou funcionário da Prefeitura do Rio. Na minha época, ainda tinha essa mentalidade. Não, você se formou, tem que trabalhar em emprego público. Isso. Uhum. Então, eu já estou há 25 anos. Hoje em dia, não sei se eu faria a mesma coisa. Aham. Mas, na época, eu fui a última leva de médicos. Não, tem que ter um emprego público. Você tem que ter um emprego público. Então, a partir daí, eu comecei a ganhar dinheiro. Uhum. E aí, eu comecei a entrar na educação financeira. Perfeito. E agora, Davis, nós vamos entrar nesse assunto. É um assunto que nós vamos entrar agora e eu quero saber todos os detalhes aqui, porque é uma área que também gosto muito e acredito que muita gente que está aqui está para isso. Eu queria mencionar que algumas pessoas que comentaram, eu não quis te atrapalhar na conversa e estava no assunto tão envolvido no assunto, mas aqui nós temos o Edson Severo, que fez comentário, deu boa noite, participando aqui conosco. Nós temos a Vanessa Rommel também, que fez o comentário, está conosco. Agora, a Eudenise Estrela, ela mencionou aqui, quando nós falamos a questão do objetivo e da meta, ela mencionou a importância de ter o prazo definido, né? A importância aqui de quando se estabelece uma meta, ter esse prazo definido, porque a meta ela tem isso, né? É o objetivo maior que está aqui, que o objetivo é o foco, é onde nós queremos chegar, né? E a meta é o detalhamento, a quantificação, os prazos definidos para se chegar nesse objetivo. Então, aqui você mencionou que, como o vestibular é uma vez por ano, a tua meta era, naquele dia, naquele próximo vestibular, você passar. E você fez tudo o que pôde para alcançar lá. Provavelmente hoje, nos teus investimentos, você também tem prazos definidos, você tem metas, você tem objetivos, você tem essa definição. Era só fazer essa menção para as pessoas que estão aqui e a todos que estão nos acompanhando aqui. Um abraço, um forte abraço e continue, porque agora entra uma parte que vai contribuir muito com quem está querendo mudar de vida, que é os investimentos, né, Davis? Porque você aí, então, como médico, começou a ganhar o seu dinheiro e aí você se atentou. Não posso só gastar o meu salário, eu preciso Mas fazer foi o esse dinheiro. contrário. Foi o Hã? contrário. Foi o Foi o contrário. contrário? Foi o Conta aí para contrário. nós. Foi o contrário. Né? Porque quando você vem de uma classe média pobre, você não tem acesso a algumas coisas, né? Eu não tinha muito, como meus pais não podiam dar, então eu também não exigi, não tinha acesso. Quando você começa a ganhar dinheiro, você fica meio consumista. Você começa a ter... Eu vi uma televisão assim que eu queria comprar, eu comprava televisão. Nunca tive essa televisão, acho que eu tenho direito a ter essa televisão. Eu vi uma Perfeito. outra coisa, eu comprava. Então, durante 2 anos, eu fiquei assim, muito consumista. Aí, eu comecei a entrar na educação financeira porque eu comecei a trabalhar com um colega num plantão que ele já investia, né? Ele já investia. Então, ele começou a falar comigo e aí eu comecei a gostar, comecei a ler, comecei a fazer cursos, ia para São Paulo, não sei o quê. Mas uma coisa que me deu pontapé inicial, vocês todos devem conhecer, o Flávio Augusto da Silva, Isso, né? sim. Dono do WhatsApp, Da, né? da WhatsApp. Que também Uhum. veio de uma classe, morava aqui em Campo Grande, que é mais longe do que eu morava ainda, né? E agora está trilhardário, né? Mas eu assisti uma vez uma live dele, que ele falava que ele falou que ele tinha, nos investimentos, ele tinha 2 caminhos a seguir. E os caminhos que ele falou foi assim: eu posso ser do grupo da geração de renda voltada para o consumo, Isso. ou eu posso ser da geração de renda voltada para o progresso.
Isso E ele aí. falando, a maioria dos brasileiros, e eu estava incluído nisso, estava na geração voltada para o consumo. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começou, entendeu? Aí eu comecei a estudar, comecei a ver as coisas, como é que a gente, quais as estratégias que a gente tem que adotar, entendeu? E aí eu comecei a formar meu patrimônio, Entendi. entendeu? Eu comecei a formar desse insight dele. Eu tinha que sair desse grupo para entrar no outro. E isso você já estava há quantos anos aí na medicina? E eu já estava, eu devia estar com uns 3 anos de formado. Ah, era E eu jovem, conheço era vinte e jovem cinco anos, ainda na, vinte e na, cinco na, na anos. área de atuação. Vinte e Uhum. cinco anos, 25 anos. Mas cometi muita besteira no início, né? Eu entrei naquela pirâmide financeira, fazendas reunidas boi gordo. Lembro, lembro, Negócio lembro. de engorda de boi, o negócio Isso, quebrou, perdi dinheiro. Achava que ia ganhar dinheiro fácil, rentabilidade fácil. E isso foi isso. me ensinando, né? Que também esses anos do grupo do consumo provavelmente também foi importante para a sua vida, né? Para a sua formação, para o conhecimento e para você ter essa percepção de que não era esse caminho que você queria. Que também é importante nós falarmos isso para quem está nos acompanhando, e eu costumo dizer, eu falo com muita frequência isso, que a gente precisa aprender a aprender com tudo e com todos, aprender com tudo que acontece na nossa vida. E o que passou, que sirva de aprendizagem, né, Claro, Davis? claro, isso foi importante. Essa parte consumista para me ver que se eu se trilhasse por esse que o Flávio falou, eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu conheço gente que ganha 1.000, que ganha 10.000, que ganha 30.000 e não sobra dinheiro nenhum Sim, para isso. formar Isso. patrimônio. Você deve Uhum. conhecer também, todo mundo conhece. Sabe que eu sou da área imobiliária, então a Uhum. gente entra em todas as casas e eu me deparo com famílias aí ganhando 7 mil reais, 8 mil reais, que tem patrimônio acima de 1 milhão. A gente às vezes atende clientes, inclusive clientes que são da sua área aí da medicina, que ganham seus 30, 40 mil e precisam financiar a casa e ainda não tem nenhum recurso guardado para dar a entrada que a financeira exige, e com dificuldade para conseguir isso. Então, para perceber como não é a quantidade de dinheiro e sim a Uhum. inteligência por trás do que se ganha, né, Davis? Exatamente. Então, eu comecei a traçar as estratégias com os estudos, com os cursos que eu fiz, né? E se você me permite, começar. Como é que eu comecei? Vamos lá. Como é que eu comecei? Primeira coisa que eu aprendi com os educadores financeiros, para você começar a formar patrimônio. Pague você primeiro. O O que 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 eu é pague pagar você você primeiro? primeiro? Fala para nós isso. O pague você primeiro é o seguinte: tem muita gente que fala assim, não, eu vou, eu vou pagar tudo, eu vou fazer as coisas todas. No final, eu pego aquele dinheiro para investir. No final, O não que sobra sobra eu nada. invisto. O que sobra eu invisto. O que sobra, eu invisto. Não sobra nada. Nunca sobra nada. Não Verdade. sobra nada. Todos podem ver essa experiência aí, não sobra nada. Então, o pague você primeiro é você, quando recebe o seu salário. Na época, eu comecei a pegar 20% do que eu ganhava para investimentos. Mas isso não é uma regra básica, depende de cada um. A pessoa pode começar com 5%, 10%, depois ela aumenta 10%. A renda dela vai aumentando, ela pode aumentar para 30%. A pessoa que mora com os pais, tem gente que consegue 50%. 50%. Uhum. Entendeu, RT? Então, esse é o pague primeiro. E aí, os 80% restantes, como está na moda agora da economia, era o meu teto dos gastos. Uhum. Tudo lazer,
Claro, você não vai ficar pensando só no futuro. Lazer, contas, tudo tem que caber no restante dos 80%. Ou seja, o teu salário era 80% do que você ganhava para contas do dia a dia, para lazer e Isso, para tudo o resto, isso, para compras, etc. Então, 20% era sagrado para independência financeira, né? Para pagar você exatamente. primeiro. Pagar, então, isso que eu aprendi. Pague você primeiro, entendeu? A partir daí, aí você vai sofisticando um pouco. O que você tem que fazer, o que eu faço, sugiro aos meus clientes, alguns fazem, outros não fazem, é você formar, que a gente chama de reserva de emergência. É, que as pessoas não se dão conta disso, né, Davis? E é de uma Isso. importância tremenda. Tremenda. Por quê? A reserva de emergência, normalmente a gente coloca ou num CDB, Certificado de Depósito Bancário, ou num fundo que a gente chama que paga a taxa Selic, que hoje está em Ok. 10% e que ano passado estava em 2%. Não importa quanto é que ela Que está. tenha com risco bem Liquidez, reduzido e com risco boa zero liquidez. e liquidez. Liquidez D mais zero. Você solicitou, você tem. Por que isso é importante? Porque isso, uma emergência médica, entendeu? Você bater com o carro, entendeu? Isso pode ser uma reserva de oportunidade para você investir numa coisa que você queira e Que depois pode você surgir. repõe, entendeu? Então, a reserva de emergência, como é que ela é feita? Como é que ela é calculada? O que eu falo para os meus clientes? Esse mês mesmo, eu tenho uma cliente que ela sempre botava um pouquinho, há anos, sempre botava um pouquinho, há anos, sempre botava um pouquinho, há anos. Esse ano ela virou para mim e falou assim, Davis, olha só, eu vou tirar uma parte que eu vou comprar um apartamento para minha filha. Da reserva de emergência. Da reserva de emergência. Ela não pegou Já tinha financiamento, dinheiro que ela uma pegou parte ia crédito comprar um com ela. apartamento. Ela pegou Caramba, que crédito com legal. ela. Olha o Entendeu? poder disso, né, Davis? Olha o poder da Exatamente. disciplina. Exatamente, exatamente. Então a pessoa tem que formar. Então, o que eu sugiro aí? Quando você, por exemplo, no meu caso, o cara que é a pessoa que é um funcionário público, ela tem a estabilidade do emprego, né? Só se você fizer uma besteira muito grande, você vai ser mandado Isso. embora do funcionário público. Então, você vai ter aquele dinheiro. Então, para quem é funcionário público, eu sugiro formar uma reserva de emergência de 3 a 6 meses. Por exemplo, das suas despesas básicas. Por exemplo, você tem 5 mil de despesas básicas, suas contas, condomínio, conta de água, não coisas supérfluas, as suas Para despesas básicas. sobrevivência, para sobrevivência. Sobrevivência, né? 5 mil. Então, um funcionário público, você multiplica 5 por 3 dá 15, 5 por 6 dá 30. Beleza. O Tá bom. ideal seria ter uma reserva de emergência que pagasse pelo menos 6 meses das suas despesas básicas. Isso, isso. Agora, quem não é funcionário público, quem é funcionário de empresa, empreendedor, não sei o que, outras coisas, eu sugiro 12 meses. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, a pessoa vai ter 12 meses, um ano, Para para se tentar organizar. se realocar no Isso. mercado de trabalho, tentar outra coisa, mudar de vida, ter outro planejamento. Ela vai ter um ano para fazer isso. Ela fazendo a reserva de emergência, aí ela parte para as outras coisas dos investimentos, para os outros ativos financeiros. Então, primeiro a reserva de emergência. Primeiro, a reserva de emergência. Se você for usar para uma emergência, eu bati com o carro, caramba, o meu seguro não vai pagar tudo. Tira da reserva de emergência e depois repõe. Mas sempre tem ela lá quietinha. Não importa, o juro está 2%. Ano passado o pessoal reclamava, Deus, eu vou deixar no negócio que vai render 2% ao ano, não importa. Não importa. Porque o objetivo dessa não conta é rentabilidade. reserva de emergência, é não é emergência. ganhar dinheiro, não é ganhar dinheiro. E essa reserva de emergência, Davis,
é importante que as pessoas entendam que é justamente para você, numa necessidade, você não precisar tomar dinheiro com juros altíssimos, né? Exatamente. Exatamente. Foi o que a minha cliente fez. Ela não precisou ir no banco, financiamento imobiliário. Ela foi o banco dela. Ela tirou metade da reserva de emergência e fez lá o apartamento com a filha. Caramba, olha só que incrível essa história. O poder provavelmente também não estava numa conta, num investimento que rendia tanto, mas a Não. disciplina, a persistência fez com que juntasse um montante capaz de comprar um apartamento usando parte desse valor. Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, é a primeira coisa nos investimentos. Aí depois, de acordo com cada perfil, como todo mundo sabe, conservador, moderado, agressivo, a faixa etária que está, os objetivos, o horizonte de prazo, né? Eu, por exemplo, vou fazer 54 anos, né? Eu me considero um investidor moderado, que aceita um certo grau de risco. O meu horizonte é para daqui a 6, 7 anos. Lá para os 61. Quando faltar 3, 4 anos, aí eu vou ter que mudar um pouquinho meu perfil. Vou ter que ir para uma coisa mais conservadora, porque aí eu tenho que preservar capital. Entendeu? Então, a gente vai analisando cada cliente de acordo com a idade, com os objetivos, essas coisas todas. Perfeito. Muito legal essa história, Davis. E aí você hoje é um assessor de investimentos, você auxilia outras pessoas a fazer investimentos, a organizar a sua vida financeira. Como que é esse seu trabalho hoje? Eu ajudo tanto que tem muitos que nem me ligam mais, já estou fazendo sozinho. Que maravilha! Estou fazendo sozinho. Eu dou as sugestões. A minha função é o quê? É de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o horizonte de prazo dele. É dar minhas sugestões, né? O que eu falo, depois que você faz a tua reserva de emergência, tem um economista que foi Nobel de Economia, que é o Markowitz, fala que o último almoço grátis é a diversificação dos investimentos. Então, é o que eu sugiro, é o que eu chamo de asset allocation. O cliente tem que definir um percentual. Vou botar um percentual na renda fixa, tirando a reserva de emergência. Vou botar um percentual em renda variável, que pode ser comprar ação ou um fundo de ações. Vou botar em outro fundo multimercado. Diversificar. Isso. Tá? E não adianta, eu tenho muito cliente também, uns entendem, outros não. Né? Esses 2 últimos anos da pandemia foram anos péssimos, né, para os investimentos. Né, difícil de controlar o emocional, né, Davis? Exatamente. Então, o cliente fica, Davis, deu minha carteira da XP, meus investimentos 2020 deram 0 a 0, deram negativo. Eu falo para eles, não adianta você ver a foto, você tem que ver o filme. Exatamente. Ou seja, explica para nós o que é ver o filme. O ver o filme é você pensar a médio e longo prazo. Eu vou citar o meu exemplo, tá? Não tenho vergonha de falar. Eu tenho investimentos no exterior, tenho investimentos aqui em várias plataformas de investimentos, mas especificamente na que eu trabalho, que tem um aplicativo que dá para me ver lá, começou em 2017 e parou e finalizou em 2021. Se eu for ver a foto, 2020, a minha rentabilidade nessa carteira, eu acho que foi 0 a 0. Quase 0 a 0. Ano passado foi menos 0,14. Agora, se eu for ver em 4 anos, deu 56. E aqui, Davis, eu queria deter um pouquinho a conversa nesse ponto, né? Porque muitas pessoas pensam que fazer investimentos, vamos pensar aqui na Bolsa de Valores, né? Fundos imobiliários, ações, etc.
pensam que fazer investimentos é comprar e vender, mas a ideia aqui é isso que você está falando, e é muito importante, é não ser um especulador, mas sim um investidor. A ideia, quando você fala ver o filme, é esse longo prazo, é entender o processo, né? Entender que essa disciplina, essa persistência, junto, aliada a um controle emocional, e eu acredito que o teu trabalho é muito forte aqui das pessoas, não é ensinar elas a comprar e a vender ações. Eu acho que o trabalho muito maior aqui é o de controle emocional, né? Quando você fala aprender a ver o filme, é um controle emocional, porque se nós pegarmos, ao menos, que é o meu caso também, a minha carteira, se pegar 2020, 0 a 0, 2021, 2019, 2021, isso, negativa. Mas se nós pegarmos agora, os primeiros 2 meses do ano, já está lá, já está no positivo. Então, é entender o processo, entender os ganhos por trás da valorização do papel também, né? Porque nós brasileiros, né, parece até que eu não sou brasileiro, mas nós brasileiros, nós somos muito imediatistas. Não adianta, eu falo para não vem dinheiro rápido, não forma patrimônio rapidamente. Esquece. Quando o cara chega para mim, fala assim, Davis, eu quero ganhar em 2 anos, eu quero formar patrimônio rápido. Eu falo, meu amigo, então você vai jogar na Mega Sena e vamos torcer para você acertar, porque aí você vai formar patrimônio rapidamente. Formação de patrimônio é uma bola de neve. Exato. É um bolo que você tem que botar todo mês, se for possível, fermento. O bolo só vai crescer se você colocar fermento. E isso que você falou inicialmente, né? Primeiro você se paga. E eu fiz, não sei se você chegou a ver, mas eu fiz ali no ano passado, acho que foi em outubro por aí. Se eu não me engano, eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz uma live sobre isso. Foi como você criar uma renda de 10 mil reais em 20 anos. Pensando no quê? Pensando numa aposentadoria que hoje pouquíssimas pessoas conseguem ter uma renda residual, uma renda mensal depois de aposentado de 10 mil reais. Mas que com pouquinho por mês, com 20 anos, qualquer assalariado, Exatamente. com 20 anos, consegue criar uma renda aí de 10 mil reais. Mas aí entra essa sua visão, né? Não dá para ver a foto, nós precisamos aprender a ver o filme. Gostei do exemplo aqui para exemplificar essa ideia. Ver o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Exatamente, entendeu? Por exemplo, agora, eu tenho investimento... Hoje em dia, as pessoas têm que entender que hoje, quando eu comecei numa outra corretora que eu estou até hoje, mas era bem mais complicado em 2015. Você não tinha a quantidade de plataformas que você tem. E nem acesso às informações. Acesso às informações, os aplicativos. Hoje em dia, você, estando em qualquer lugar do mundo, tendo uma internet, tendo dinheiro na conta da plataforma, você investe. Entendeu? Então, é muito mais fácil. Então, por exemplo, citando um exemplo de agora, por exemplo, com esse negócio de Rússia, Ucrânia, meus investimentos nos Estados Unidos despencaram. Entendeu? Despencaram. Estavam ótimos ano passado, despencaram agora. Eu estou preocupado? Não, eu fico vendo lá porque meu horizonte é o quê? Daqui a 7 anos. Isso. Perfeito, perfeito. É isso aí. Só que assim, Davis, nós estamos falando aqui porque também a gente já vem, o meu caso também, eu já venho há alguns anos fazendo esse trabalho, alguns anos estudando sobre isso, alguns anos vendo esses altos e baixos, que é natural do mercado, né?
A questão de qualquer gráfico, você vai ver, não importa o quanto subiu e desceu, importa o que era Não é lá no uma linha início. reta. E agora, exato, a linha ela acontece do início para agora, ela tem que crescer, mas vai ter os altos e baixos. Mas as pessoas não têm essa visão, né, Davis? E elas também, o que eu percebo muito, é que muita gente quer iniciar nos investimentos, mas acredita que é muito difícil e também muitos, eu ouço isso também, muitas pessoas têm medo de corretores, porque também a gente tem que a gente sabe disso, né, que tem muitos corretores, de algumas corretoras, que pensam em faturar, né, em ganhar corretagem. Então, no teu E ponto todos de os vista... produtos, claro, e todos os assessores também, né? Que os assessores ganham uma comissão pelo produto que ele oferece para o cliente. E eu conheço muitos que ficam rodando a carteira do cliente para ganhar. Ah, tirou agora, mas vai ganhar, bota ele em outra. Eu sou meio, parece até filantrópico, eu nem vejo qual é a comissão. Eu vejo como se fosse comigo. Então, eu dou a sugestão através do que eu vejo de live, do que eu estudo e do que eu acho melhor e interessante para o perfil daquele cliente. Perfeito. E, Davis, isso assim, não é porque eu estou conversando contigo aqui, mas isso eu percebi na nossa primeira conversa lá nos Estados Unidos, né, há 7 anos atrás. Eu percebi essa sua preocupação e eu lembro que até você, não vou mencionar detalhes, mas você estava com algumas divergências aí com, sei lá, uma empresa, uma plataforma, em função dos responsáveis ver de forma diferente, né? Ver muito o seu ganho. E eu percebi isso muito forte. Então, isso realmente, eu vejo você falando hoje, eu percebo essa preocupação. E essa preocupação de o seu cliente fazer o melhor investimento. E aqui, a Denise Estrela, que eu mencionei antes, eu acredito que a Denise Estrela, o nome dela, né? Talvez seja o nome aqui da plataforma, ela colocou Denise Estrela, ela está falando assim, vocês estão ressaltando a importância do autoconhecimento e do conhecimento financeiro. Que é isso, né, Davis? Não tem como você se sentir confortável sem conhecer, sem buscar o conhecimento, sem se autoconhecer, porque aqui o controle emocional nos investimentos é o mais importante. E antes disso, que você mencionou antes, só fazendo essa abordagem para você continuar, antes disso, né, Davis, o controle emocional do imediatismo, né? É aprender a olhar para o futuro, né? E não Exatamente. querer um resultado imediato, porque senão vai cair em pirâmide financeira, senão vai gastar todo o dinheiro com compras, senão vai gastar todo o dinheiro com Senão vai carro. ficar naquele negócio. Ah, eu estou no investimento. Ah, foi ruim esse ano. Tiro. Ah, quando aquele outro subir, eu entro. Eu tiro, eu entro. Esse não forma patrimônio nunca. Nunca. É especulador, não é investidor, é especulador. Entendeu? Então, não adianta. O brasileiro tem que tirar essa cultura imediatista. O americano, ele pensa para daqui a 10 anos. E o americano, quando ele pega um emprego, nos Estados Unidos não tem INSS, não tem plano de saúde no emprego. Então, ele começa a poupar cedo. Entendeu? Eu tenho... Pensado no futuro. Entendeu? O chinês, não quero entrar em questão política, o chinês pensa daqui a 50 anos. Por isso que são a potência que são. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que a avó do marido faleceu e aí deixou um patrimônio milionário para os netos, para filhos e para netos. Aí foram estudar a história da avó e aí se deparou a história da família toda. Investir menos do que 25%, se sentem deprimidos, porque pelo menos tem que investir 25%. Então a avó, com uma vida simples, mas deixou um patrimônio milionário para filhos e para netos.
por causa da cultura do investimento, desde sempre, desde criança, desde criança. Infelizmente, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Então, você tem... Por isso que eu falo que muitos dos meus clientes já... Porque eu comecei a dar sugestão e muitos começaram a se interessar, começaram a estudar, começaram a ler, começaram a assinar casas de análise, e aí eles fazem. Quando eles têm alguma dúvida, eles me ligam. Entendeu? Legal. Então, estimula a própria pessoa, entendeu? A querer estudar aquilo e fazer, entendeu? Então, Perfeito. isso é interessante. E é muito interessante, né, Davis, que quando você começa a ver que esse seu montante está aumentando, né, começa a criar um bolo interessante, aí que a motivação aumenta e você quer ver crescer cada vez mais. Isso é mágico. E o poder dos juros compostos, né, do longo prazo, é mágico isso. O retorno é muito grande. Davis, você acredita que nós já estamos a 1 hora e 1 minuto conversando aqui? Passa rápido. Passou rápido e eu queria agora, para nós irmos encaminhando para o final da conversa, qual é a dica do Davis para quem quer, mais para um final? Qual é a tua dica para quem quer reverter a sua situação, quem está numa situação difícil? Nós não falamos das dívidas, né? Porque talvez muitas pessoas estão com dívidas, mas tem esse desejo e quer fazer uma transformação na sua vida. E muitas pessoas não têm dívidas, estão com dificuldades, mas querem fazer uma revolução na sua vida. E muitas outras pessoas talvez já estão investindo. Qual é a tua dica para esses três públicos? Quem tem dívidas, para quem não tem dívidas, mas está em dificuldades financeiras, e para quem já está investindo. Qual é o teu conselho aqui para nós irmos encaminhando para o final da conversa? Para quem tem dívidas, tudo é negociável, né? Tenta negociar primeiro as dívidas mais altas, né? Todo credor quer receber, não importa, o banco, ele, mesmo que você negocie em várias parcelas, eles vão acabar fazendo um acordo com você que está com dívida, entendeu? Porque é melhor eles receberem um pouquinho do que não receberem nada. Então, para aqueles endividados, é isso daí. Começa com as grandes, vai saudando as grandes, médias, pequenas e vai resolvendo. E o teu conselho aqui, Davis, para a questão do investimento, essas pessoas com as dívidas, o teu conselho é para que elas quitem as dívidas antes de investir? Exatamente. Ou pelo menos renegociam e fazem um plano de pagamento. Exatamente. Quem tem dívida não começa a investir. Primeiro resolve a dívida. O Carlos Wizard Martins diz que as pessoas com dívidas elas acabam ficando presas ao passado e isso dificulta o crescimento, né? Dificulta a prosperidade. Então ele sugere um pouquinho diferente, né? Sugere fazer renegociar as dívidas, mas e vai criando colchão financeiro nesse período, mas vai pagando as dívidas. Não deixa dívidas pendentes. Interessante. Eu acho que primeiro a pessoa tem que saldar as dívidas. Depois que ela saldar, aí ela começa. Para quem não começou, comece o mais rápido possível. Perfeito. Comece o mais rápido possível. Quanto mais cedo você começar, você vai ver que o teu futuro vai estar melhor garantido. E quem já passou dos 30, está nos 40, talvez um pouco mais, e não começou, começa de qualquer jeito. Começa. Se não tem disciplina, escolhe uma previdência privada, não de banco, que eu não recomendo, porque banco eu não acho interessante. Tem muitas gestoras que têm fundos de previdência. Se você não é um cara disciplinado, a previdência privada é ótima, que você bota em débito automático, vai sair da tua conta e você nem sabe. Isso. Então, começa. Mesmo a pessoa com 50 anos, comece para ter um patrimôniozinho no final da vida dela. Entendeu? E é importante estabelecer uma meta aqui, né, Davis? Exatamente. Perfeito. E para esse público que já está investindo e quer melhorar, qual é a sugestão? Procurar um assessor, uma pessoa que ele confie, né?
uma plataforma corretora de investimento também que seja confiável, né? É a minha sugestão para ele poder, se ele já investe, ele trocar uma ideia, entendeu? Perfeito. Às vezes eu troco uma ideia com o meu cliente e a gente chega a um consenso. Ninguém é dono da verdade, né? Então... E o legal aqui, né, Davis, é que você, além de você ser um assessor, você tem formação em coach financeiro. Então, você acaba fazendo esse trabalho de coach com o seu cliente e isso agrega muito valor, né? Então, até uma dica aqui para quem quer buscar uma assessoria, quem quer trocar uma ideia, conversar com o Davis, conversar contigo, porque aí você, depois essa questão de te contratar, né, Davis, é um outro momento, é uma decisão que pode ser tomada depois, mas a questão de conversar contigo, entender um pouco mais, entender do mercado, entender como o seu trabalho funciona, está disponível para qualquer pessoa, né, ao menos trocar essa primeira ideia. E Claro. que é um trabalho que realmente eu percebo que é de uma preocupação muito grande com o cliente. Isso aí. A gente tem que ajudar. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Valeu a pena. Porque isso não se aprende na escola, nem na faculdade, Não. Infelizmente. Nós não temos essa cultura no Brasil. Então, cabe a nós, que temos um pouquinho mais de informação que a gente foi colhendo aqui e ali, né, ao longo do tempo, auxiliar as pessoas. E é por isso o convite que vem para você aqui, Davis. Eu vi que o Márcio Benetti entrou também na live antes, não sei se ainda está online, mas o Márcio também foi um convidado aqui. E o Márcio faz investimentos e também ensina, ajuda as pessoas a investir. E cabe a nós esse trabalho, né, Davis? Exatamente. E cabe a cada um que está aqui na live, que está vendo a live gravada depois, que começar a fazer investimento, cabe a cada um de nós, inclusive a você que é cliente, que tem um conhecimento, ajudar os seus familiares, ajudar os seus amigos, ajudar as pessoas do seu círculo de influência a melhorar a questão da educação financeira. Isso faz a diferença, é o nosso trabalho que vai mudar o mundo, né, Davis? Vai mudar essa realidade. Exatamente. Ó, o Márcio está dizendo que está on aqui, está acompanhando. Não, beleza. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar essa cultura e é um trabalho de formiguinha. Fala com um, o outro provavelmente, os meus clientes falam com os familiares, às vezes nem me chamam para ser assessor, ele mesmo fala. Mas o importante é passar a mensagem para a maior quantidade de pessoas que a gente puder passar. Perfeito. Davis, eu quero finalizar a conversa trazendo novamente aqui, o pessoal está com os comentários bem positivos, aqui o Márcio está dizendo que está gostando, está muito bom o conteúdo, e vindo do Márcio, o Márcio é um conhecedor, então tá legal. Aqui, Caxias 1000, Edson Severo está também colocando muito boas informações. O Edson faz um trabalho show de bola aqui no Sul, em Caxias do Sul, com empresários, faz rodadas de negócios e tem muitas pessoas também desse meio que é fundamental aí nós expandirmos. Mas eu quero fazer um resumo aqui da conversa, Davis, para nós finalizarmos. A Ingrid Goulart colocando baita live, dando os parabéns aqui, as palmas para você aí, Davis. Mas eu quero fazer um resumo da conversa. Lá no início, que serve para a vida, para a carreira como um todo e para os investimentos. Objetivo claro e definido, meta com datas, com prazos definidos, com uma organização de forma muito específica e organizada, planejamento, como eu vou fazer isso, quem vai me auxiliar, como eu organizo isso e a disciplina. E talvez aqui o que também nós conversamos, o controle emocional, né? Ali a Denise, ela colocou bate-papo muito esclarecedor e inclusive fez o comentário antes da questão do autoconhecimento. Sim,
aqui, então, acrescentamos, além do objetivo, meta, planejamento, disciplina, acrescentamos aqui o autoconhecimento, o controle emocional, a inteligência emocional, que serve para tudo na vida, mas aqui para os investimentos é fundamental. Perfeito. Davis, quer acrescentar mais alguma coisa a esse resumo? Acho que falamos. É isso aí, são os pontos principais. O importante é isso. Quem não começou, comece o mais rápido possível. Perfeito. O mais rápido possível. Hoje, a ação é mais importante que o conhecimento. Exatamente. Hoje em dia você vai ver que tem investimentos, tem fundos que pode ser com R$100, tem o Tesouro Direto que é a partir de R$30. Então, não precisa ter muito dinheiro, entendeu? Para começar. Começa a se pagar primeiro e depois você vai ver os resultados. A primeira ação aqui da nossa live, a primeira ação prática, né? Já disse que é a prática, né? Mas a primeira ação aqui é comece a se pagar primeiro. Pague-se primeiro e depois gaste o restante, que senão não vai sair do chão, vai permanecer do mesmo jeito que está. Davis, obrigado. Maricel aqui colocando ótima live. Obrigado pelas informações e dicas. Obrigado a todos que participaram. Davis, te aguardo aqui no Sul. Sei que você gosta muito da Serra Gaúcha. Gosto. Então, talvez vamos ser vizinhos no futuro. Não sei como vão as coisas aí. Quem sabe? Com certeza. Está muito provável. Vamos ver. Está provável, né? Muito bem. Ronaldo da Silva aqui colocando verdade. Obrigado a todos vocês que estão aqui ao vivo. Obrigado a vocês que estão vendo a live gravada. A partir de amanhã fica disponível no YouTube por 15 dias. Se alguém quiser compartilhar depois, mandar para algum colega, para algum amigo, para algum familiar, envia o link. O Ronaldo está colocando que chegou tarde, mas gostou. Ronaldo, pega a história desde o início, porque a história do Davis é simplesmente incrível, é uma lição de vida aqui. E as dicas, a estratégia vai fazer a diferença na vida. Quem chegou depois, pega a história desde o início, que garanto que vale a pena. Amanhã estará disponível, amanhã de manhã já até o meio-dia estará disponível no YouTube. Então, vá para lá. Tá bem? Davis, mais uma vez, tenho que te agradecer. Eu te agradeço. Pelo teu tempo, teus ensinamentos aqui, que eu sei que você fez de coração. Obrigado mesmo. Tá, obrigado a você e boa noite. Obrigado a todos aí que assistiram e que a gente transforme um mundo melhor. Isso que é importante. Perfeito, perfeito. Fica essa mensagem, que nós possamos ser agentes de transformação aí para um mundo melhor, para nossos filhos, para os nossos netos e para todas as pessoas que vierem depois, né? Isso aí. Obrigado a todos, forte abraço, até mais. Até mais, tchau, boa noite. Boa noite.